Existe uma verdade que as narrativas oficiais da história brasileira evitam tocar. Uma verdade sobre a natureza do poder, não o poder visível dos palácios e das faixas presidenciais, mas a arquitetura oculta que sustenta e subverte as fundações de uma nação inteira. No Brasil, essa estrutura pode ser rastreada até um paradoxo histórico tão perturbador quanto revelador. A convivência íntima entre a resistência sindical e o braço repressor do Estado. E no epicentro desse paradoxo, um homem, um líder, um informante. Codinome: Barba. Imagine por um momento, e se a gênese de um dos projetos de poder mais duradouros da história recente do país não estivesse nas ruas, nas greves, nos discursos inflamados, e se estivesse, na verdade, nos escritórios silenciosos da ditadura, nos arquivos confidenciais do DOPS? A questão que assombra é esta: o que um líder aprende nos porões de um regime autoritário pode ser invertido e instrumentalizado para consolidar um domínio ainda mais sutil na democracia. É possível que o berço da caguetagem oficial recompensada tenha se tornado a escola de governança para o futuro líder da República? A resposta está enterrada em documentos que poucos tiveram acesso, em relações que, se reveladas à época, teriam custado vidas, em métodos que a própria ditadura não ousou imaginar. No calor sufocante da ditadura militar brasileira, enquanto corpos desapareciam, enquanto a tortura era metodologia de Estado, enquanto a oposição sangrava nos porões, um jovem líder sindical emergia no ABC paulista com uma trajetória singular. Seu nome? Luiz Inácio Lula da Silva. Mas havia algo que o diferenciava de todos os outros líderes operários. Algo que, se tivesse vazado para as bases sindicais ou para os militares da linha dura, teria resultado em sua execução sumária. Lula não era apenas um alvo da repressão. Ele era um colaborador ativo do Departamento de Ordem Política e Social, o temido DOPS, sob a supervisão direta de Romeu Tumuapai, o homem que controlava as rédeas da repressão em São Paulo. O líder sindical tinha um codinome nos arquivos confidenciais: Barba. E na avaliação interna do próprio DOPS, Barba não era um informante qualquer. Ele era considerado o melhor informante que Tuma dispôs no departamento, o mais valioso, o mais confiável. Deixe isso penetrar. Enquanto outros sindicalistas eram espancados, torturados, mortos, Lula fornecia informações estratégicas aos militares. A colaboração era discreta, sofisticada, letal em sua eficácia. O agente Barba repassava datas e locais de reuniões sindicais. Avisava quando haveria greves. Mais do que isso, e aqui a arquitetura se revela em toda a sua complexidade, ele frequentemente combinava as greves com empresários e então informava o DOPS. Lula se posicionava como meio de campo, mediando conflitos a partir de uma zona cinzenta, onde lealdades eram fluidas e a sobrevivência exigia maestria na arte do duplo jogo. Se essa troca de informações não envolvia dinheiro, e os registros confirmam que Lula jamais negociou suas delações em troca de pagamento direto. Ela rendia algo muito mais valioso. Algo que dinheiro nenhum compra: regalias e deferências que redesenham a geometria do poder. A prova cabal dessa relação privilegiada apareceu em 1980, quando Lula foi formalmente detido. Enquanto outros presos políticos apodreciam em celas imundas, enquanto a tortura era rotina, o agente Barba teve um tratamento que revelava tudo. Ele passou pouco tempo no xadrez, dormindo no sofá de couro vinho, no quarto andar do DOPS, a sala de reuniões do próprio diretor. Pense nisso. O quarto andar, a sala do poder, o sofá de couro vinho. Esse não era o tratamento dado a um inimigo. Era o tratamento reservado a um ativo valioso, a um parceiro estratégico. Tumuapai honrou seu compromisso até o fim, não deixando vazar a mínima parte do que sabia.
e ele tinha razões de sobra para esse silêncio. O risco era bilateral e mortal. Se os militares da linha dura descobrissem que Lula era um informante privilegiado, poderiam vê-lo como traidor da causa revolucionária. Se os próprios operários descobrissem que seu líder era um agente duplo, ele seria executado pelas bases que dizia representar. Para Tuma, o uso desses relatórios e histórias era pragmático, uma questão de segurança pública, distante do que ele desdenhosamente chamava de cansativo discurso feito por burocratas e teóricos plantonistas. Mas a natureza dessa parceria levou o delegado a uma conclusão surpreendente, um conceito que só se popularizaria décadas depois, a figura da delação premiada. Ou, nas palavras brutalmente precisas de um analista, o berço da caguetagem oficial recompensada nasceu da relação entre Tuma e seu informante Luiz Inácio, vulgo Barba. O que Lula adquiriu nesse ambiente não foi apenas proteção física. Foi algo infinitamente mais valioso, um aprendizado profundo sobre como o Estado autoritário funciona por dentro. Ele observou, da posição privilegiada de quem está simultaneamente dentro e fora do sistema, como a mecânica da força estatal opera, como a arte da informação pode ser arma e escudo. Como o poder real se exerce não através da violência explícita, mas através do controle de narrativas, do manejo estratégico de dados, da capacidade de definir quem é investigado e quem é protegido. Esse conhecimento sobre a arquitetura oculta do poder, sobre os mecanismos invisíveis de controle, seria o blueprint para a construção de algo ainda mais ambicioso na era democrática. A escola estava completa, o aluno havia se graduado com honras, e o que ele aprendeu nos porões da ditadura estava prestes a ser invertido, ampliado, refinado em um projeto de poder que a própria ditadura não teve visão para conceber. A redemocratização chegou. As prisões se abriram, os torturadores voltaram para a sombra. O Brasil respirou, acreditando que o pesadelo havia terminado. Mas para quem conhecia os bastidores, para quem havia aprendido as lições certas nos lugares errados, a democracia não era o fim da luta pelo poder. Era apenas uma nova arena, com novas regras e novas oportunidades. O conhecimento que Lula adquiriu sobre os mecanismos de controle e informação do Estado não foi descartado como vestígio de um passado autoritário. Foi, ao contrário, invertido e aplicado para um propósito político que analistas descrevem como a busca pela apropriação do Estado. Ou, mais precisamente, a criação de um Estado paralelo que se tornasse maior, mais importante e poderoso que o de direito. O PT, sob Lula, não buscou apenas ganhar eleições, buscou algo mais profundo, o controle das ONGs, do Judiciário e da Polícia Federal. Especialmente a PF, a instituição que, ironicamente, deveria ser o guardião da legalidade. A Polícia Federal foi instrumentalizada para propósitos partidários, mas aqui está o gênio perverso da operação. O presidente utilizou o que aprendeu no DOPS de forma inversa. No DOPS da ditadura, a informação servia para proteger um informante estratégico, o próprio Lula. No governo democrático, o poder de informação seria usado para o propósito oposto: subjugar e destruir adversários. A proteção se tornaria arma, o escudo se tornaria espada. A chave dessa inversão está em algo aparentemente técnico, burocrático e entediante para quem não enxerga a arquitetura do poder, a metamorfose dos documentos de inteligência. Preste atenção, porque aqui reside uma das subversões mais sofisticadas da história institucional brasileira. Sob o regime militar, os informes do Serviço Nacional de Informações, SNI, e do DOPS eram destinados a produzir conhecimento e subsidiar decisões das autoridades. Crucialmente, e isso é fundamental, eles não eram agregados a inquéritos, tampouco a processos judiciais. Eram, como o próprio nome indica, arquivos,
Documentos de inteligência que circulavam nos gabinetes do poder, mas não se tornavam peças processuais. Havia mesmo no regime autoritário uma linha que não se cruzava. Mas sob o governo PT Lula, a Polícia Federal passou a produzir informes sob o título de Relatórios de Inteligência, relintes ou relatórios circunstanciados de inteligência. E aqui, neste ponto aparentemente técnico, reside a mudança estrutural que redesenhou o conceito de Estado de Direito no Brasil. Esses relatórios, que nascem de maneira informal e com foco em um alvo, não em um fato, note a diferença, passaram a ser juntados a inquéritos e processos. Deixe isso assentar. Documentos de inteligência, nascidos na informalidade, focados em pessoas pré-selecionadas, sem os rigores probatórios da investigação criminal, sendo anexados a processos judiciais como se fossem provas legítimas. Analistas apontam que essa prática elevou os informes à condição de peça de polícia judiciária, convertendo-se em substrato material para indiciamentos, acusações e condenações. A descrição mais precisa dessa operação veio de um observador atento. É uma tática maravilhosamente maquiavélica e esdrúxula. E então vem a frase que deveria estar em letras de fogo nos livros de história do Brasil. Nem a ditadura tinha pensado nisso. Pense na ironia devastadora. O regime militar, com toda a sua brutalidade explícita, com toda a sua violência documentada, nunca concebeu transformar relatórios de inteligência em peças processuais. Manteve, por mais perverso que fosse, uma separação entre a esfera da informação e a esfera da justiça. O governo PT Lula destruiu essa separação. E, ao fazer isso, criou um instrumento de poder mais sofisticado que a tortura, mais eficaz que a censura, mais devastador que a prisão arbitrária. A lógica da investigação criminal foi, portanto, invertida na sua essência. Tradicionalmente, uma investigação parte de um fato, um crime foi cometido, e busca identificar os autores. Sob a PF instrumentalizada, o processo começava com o alvo, uma pessoa a ser destruída, e depois passava-se a gerar supostas informações sobre ele, muitas vezes utilizando dossiês ou grampos de legalidade duvidosa. Criou-se, nas palavras de analistas, um bunker de informações e dossiês, um estado policial disfarçado de democrático e social. A democracia se tornou a máscara perfeita para um autoritarismo mais refinado. Um autoritarismo que não precisa de tanques nas ruas porque opera através de investigações seletivas, vazamentos estratégicos e a destruição sistemática de reputações. E o homem que uma vez dormiu no sofá de couro vinho do DOPS, protegido pelo silêncio de Tuma, agora comandava uma máquina infinitamente mais poderosa. A subversão estava completa, e ela tinha um nome, uma filosofia, uma teleologia própria. Para entender a profundidade dessa arquitetura, para realmente compreender o que foi construído, precisamos de clareza conceitual brutal, porque estamos falando de algo que transcende a política partidária comum. O modelo implementado pelo PT Lula é descrito por filósofos e analistas em termos precisos. E teleologia, o raciocínio a partir das causas finais, onde o resultado justifica o caminho. E razão instrumental, aquela que adequa, a todo preço, os meios aos fins. Nesse modelo, o fim, a manutenção do poder e o projeto partidário, é a única bússola moral. Não existem limites éticos, apenas obstáculos táticos. Não existem princípios invioláveis, apenas ferramentas a serem usadas ou descartadas conforme a necessidade. A arquitetura do poder era piramidal, compartimentada, com níveis de conhecimento e responsabilidade cuidadosamente separados. E o próprio Lula, em um momento de rara franqueza, após o escândalo do Mensalão, confessou a estrutura. Havia um toma lá da cá e ele apenas carimbava o esquema. Ele admitiu ter dado carta branca e aceitar o que viesse. Leia isso de novo.
O presidente da República admitindo que sua função era carimbar, legitimar, tornar oficial um esquema de corrupção sistêmica. Ele não negou a existência da máquina, apenas alegou não conhecer os detalhes. É o privilégio da indicocracia. O governo pelas indicações políticas sobre a meritocracia. É a admissão de que o Estado foi transformado em propriedade partidária, onde cargos são moeda de troca e instituições são ferramentas de projeto de poder. A articulação prática desse projeto envolvia uma divisão clara de responsabilidades. O deputado José Dirceu era visto como o responsável pela parte de inteligência do governo, o homem que controlava os fluxos de informação, que definia alvos, que coordenava operações. Dividindo poderes na PF com ele estava Márcio Thomas Bastos, que fornecia o respaldo jurídico e as diretrizes de atuação. A lei se tornava elástica nas mãos de quem sabia manipulá-la, mas a tática mais refinada, a arma mais letal desse arsenal, tinha um nome técnico: contra-inteligência. Contra-inteligência não é apenas esconder informações, é algo muito mais sofisticado, muito mais devastador. É a arte de plantar informações falsas e produzir fatos inverídicos, misturados com pontinhas de verdade. A força dessa técnica está na pontinha de verdade, porque quando você apresenta 10% de verdade verificável, os outros 90% de mentira se tornam críveis por associação. O receptor, ao verificar a pontinha verdadeira, passa a acreditar no conjunto inteiro. É veneno diluído em água cristalina. É a mentira que se torna verdade por contágio. Lula e o PT são descritos por analistas como mestres em usar a imprensa e o dito jornalismo investigativo como peças de contra-inteligência e de condenação avant la lettre. Condenação antes do julgamento, destruição de reputações antes de qualquer sentença. A lavanderia de informação. O mecanismo funciona assim: um relatório de inteligência de validade duvidosa é plantado na imprensa. A notícia é publicada com ares de jornalismo investigativo. A própria notícia é então anexada ao inquérito como se fosse prova adicional. O jornalismo se transforma em lavanderia de altas octanagens de informação. A imprensa, voluntária ou involuntariamente, se torna parte da máquina de destruição. A notícia não reporta o processo, ela se torna o processo. E o resultado é o assassinato de reputações. A contra-inteligência serve para plantar, criar fatos inverídicos, atacar a inteligência adversária, fazendo com que os alvos gastem energia, gastem saliva, onde não tem nada. Enquanto você está se defendendo de uma acusação falsa, 10 outras estão sendo plantadas. É uma guerra de atrito onde a verdade é a primeira baixa. Este uso de dossiês e propaganda não surgiu no vácuo. Ele remete a conceitos de guerra híbrida, onde o caos é desencadeado não por exércitos convencionais, mas por armas psicológicas, sociais, econômicas e políticas. A inteligência comunista, no contexto da Guerra Fria, já havia desenvolvido essas operações combinadas de propaganda e desinformação, chamadas de medidas ativas, AO, nos manuais soviéticos. O Brasil se tornou, durante os governos PT, palco dessa patologia importada e adaptada. Uma patologia cultural e política que corrói instituições de dentro para fora. O objetivo final, na visão de intelectuais que estudaram o fenômeno, era a hegemonia, não no sentido vulgar de domínio, mas no sentido profundo teorizado por Antônio Gramsci. A ditadura do partido não seria imposta por decreto ostensivo, por tanques nas ruas, por censura explícita. Seria injetada aos poucos nas veias da sociedade, dominando-a com a força avassaladora e imperceptível de um imperativo categórico, de um mandamento divino. Quando a dominação é completa, ela não precisa de violência. As pessoas aceitam as regras do jogo porque não conseguem mais imaginar regras diferentes.
É a escravidão que se disfarça de liberdade. É o controle que se vende como democracia participativa. E o uso da máquina estatal para fins partidários gerou, inevitavelmente, uma reação. Mas essa reação, as grandes investigações, as operações policiais, a mobilização do judiciário, viria a se tornar ela mesma alvo de ataque sistemático, porque o sistema que agora reagia à corrupção estava sendo retratado como golpista, como autoritário, como inimigo da democracia. O resultado? A descrença generalizada, que contamina hoje todas as instituições brasileiras. A exposição do modelo de poder petista culminou em grandes investigações, sendo a mais emblemática a Operação Lava Jato. E nos corredores do Planalto, a paranoia era palpável. Corria que Lula era o alvo preferencial e que todas as ações da força-tarefa se destinavam a cercá-lo aos poucos e consistentemente. O cerco estava se fechando, a arquitetura oculta estava sendo revelada. E o sistema reagiu da única forma que conhecia: atacando a própria investigação. A resposta do partido e de Lula, junto com sua sucessora Dilma Rousseff, foi estratégica e devastadora em sua simplicidade. O judiciário estava excedendo seus limites. A investigação era, na verdade, um golpe disfarçado. Quando o juiz Sérgio Moro, em 2016, divulgou a gravação de uma conversa telefônica entre Lula e Dilma, onde discutiam a nomeação de Lula para o ministério vista como tentativa de garantir foro privilegiado, a então presidente reagiu com fúria calibrada. Ela questionou se aquilo não era uma interceptação fora do prazo autorizado, afirmando que convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. E então veio a frase que ecoaria: os golpes começam assim. A ironia é tão espessa que você poderia cortá-la com faca. A presidente, que fazia parte de um governo acusado de usar métodos de inteligência questionáveis, de transformar relatórios informais em peças processuais, de instrumentalizar a PF para fins políticos. Essa mesma presidente agora denunciava métodos escusos e práticas criticáveis. Dilma defendeu a hierarquia institucional, questionando: como dizer que a investigação do juiz Sérgio Moro é melhor que a investigação do STF? Isso é uma inversão de hierarquia. A mensagem era clara: Lula deveria ser investigado apenas pelo Supremo Tribunal Federal, onde as pressões políticas são maiores, onde a morosidade é institucional, onde as chances de condenação são historicamente menores. Era a tentativa de usar a própria estrutura hierárquica do judiciário como escudo protetor, mas a fragilidade institucional revelada nesses episódios era multifacetada e profunda. O sistema de justiça brasileiro, tradicionalmente visto como o menor dos poderes da República, sempre deferente ao Executivo, sempre cauteloso diante do Legislativo, passou a ser objeto de pressões externas e internas sem precedentes. A atuação de grupos judiciais, como na Lava Jato, levou o Supremo Tribunal Federal a ser visto, por diferentes setores, ora como instância de chancela do poder político, ora como barreira contra abusos investigativos. Mas essa erosão da confiança não é fenômeno recente ou isolado. Intelectuais apontam que o projeto lulopetista de poder contou com a ação ou omissão de praticamente todas as instituições brasileiras, incluindo a Igreja Católica, as Forças Armadas, o empresariado, a grande mídia, as universidades. O resultado é a descrença generalizada que os brasileiros exibem hoje em face das instituições, percebendo a existência de um pacto sinistro entre as elites política, econômica e cultural para a manutenção do status quo. Ninguém confia em ninguém, porque todos, em algum nível, foram cúmplices ou omissos.
Esse processo de corrosão institucional é comparado por analistas à dinâmica observada na Alemanha nazista, onde a corrupção político-institucional foi precedida e possibilitada pela corrupção da inteligência, pela destruição da capacidade de pensar criticamente, de distinguir verdade de propaganda. O poder se tornou, na linguagem do filósofo Arthur Koestler, um rolon, um conceito onde a parte aparentemente insignificante, o episódio menor, o escândalo local, já contém as linhas gerais da interpretação global da história. O esquema de corrupção em Santo André, por exemplo, não era um caso isolado. Era a cartilha de métodos que seria replicada em escala nacional no Palácio do Planalto. O pequeno continha o grande. O local era ensaio do nacional. Em vez de a justiça ser um escudo protetor dos cidadãos, a ação policial se tornou, para muitos, um novo tipo de opressão, mais sutil, mais aceitável socialmente, mas não menos devastadora. A gravação, edição e vazamento seletivos de informações são descritos como uma nova modalidade de violação de direitos, o moderno pau de arara virtual, legado perverso desse projeto de poder. Você não tortura o corpo, você tortura a reputação. Você não prende fisicamente. Você prende na narrativa pública, na condenação midiática, no julgamento do tribunal da opinião pública. E essa prisão, muitas vezes, é mais eficaz e mais duradoura que qualquer cela. O arcabouço desse projeto de poder demonstra algo perturbador. O conhecimento sobre as ferramentas de um Estado autoritário, quando transposto para uma democracia e aplicado com razão instrumental, pode criar mecanismos de dominação infinitamente mais sofisticados e de difícil contestação que a própria ditadura que os inspirou. Lula, o barba, aquele que recebeu regalias e dormiu no sofá de couro vinho, do DOPS, aprendeu a lição fundamental da inteligência de Estado. O poder real não está na força bruta, mas no controle da informação, na capacidade de definir narrativas, na habilidade de proteger aliados e destruir inimigos, sem deixar impressões digitais. Sua política foi marcada pela dualidade dúbia que caracteriza os grandes operadores de poder. Por um lado, a pseudodefesa retórica dos oprimidos. Por outro, a atuação concreta para defender os interesses de poderosos, incluindo empreiteiras, bancos e o próprio aparato partidário que se fundiu ao Estado. Este modelo não é um sistema fechado com regras fixas, é uma coreografia de poder, fluida, adaptável, sempre em movimento, sempre respondendo às pressões do momento. E como essa coreografia se sustenta ao longo do tempo? Pelo silêncio ensurdecedor dos que sabem e não falam. Pela tática de se dizer eternamente traído, nunca o traidor, sempre a vítima da traição alheia. Pela habilidade de atuar sempre por trás de um escudo, seja o escudo da retórica social, seja o escudo das instituições capturadas, seja o escudo das massas mobilizadas. No entanto, essa arquitetura de poder tem um custo que nem mesmo seus arquitetos previram completamente. A deslegitimação da própria política, vista agora por milhões de brasileiros como um exercício de organização criminosa, estatal, piramidal e compartimentada. O desafio, portanto, não é apenas punir crimes individuais, não é apenas prender este ou aquele corrupto. O desafio é desmontar a lógica perversa que permite e até incentiva o desrespeito sistemático aos direitos humanos na sociedade. Uma lógica que se manifesta tanto na violência policial tradicional contra os pobres, quanto na subversão da legalidade pelos novos mecanismos de informação contra quem quer que seja definido como alvo. O ex-agente Barba, aquele que durante a ditadura foi protegido para que não deixasse vazar a mínima parte do que sabia, para que seu papel como informante permanecesse oculto, impôs na democracia uma estrutura onde a informação é usada exatamente para o propósito oposto: vazar seletivamente
e condenar avant la lettre, destruir reputações antes de qualquer julgamento, transformar suspeita em veredicto através da alquimia da mídia. A proteção absoluta do informante se tornou a exposição absoluta do inimigo. O silêncio que o salvou se tornou o vazamento que destrói outros. A técnica aprendida nos porões foi invertida, refinada e aplicada em escala industrial na democracia. A história da gênese da estratégia nos ensina algo que transcende a política partidária. O caráter de um líder não é definido apenas pela origem que a vida lhe deu, a pobreza, o trabalho na metalúrgica, a luta sindical. O caráter é definido, acima de tudo, pelo destino a que se impõe, pelas escolhas que faz quando o poder está ao alcance, pelos métodos que aceita usar para alcançar e manter esse poder. O legado do Barba é o de uma política em que os fins justificaram os meios, onde a conquista do poder se tornou o valor supremo, acima de qualquer princípio ético, onde a instrumentalização do Estado se disfarçou de transformação social. E essa é uma lição que a história do Brasil ainda está processando, ainda está tentando compreender, ainda está pagando o preço por não ter enxergado a tempo. Porque no final, a maior vitória de um projeto de poder não é conquistar o governo, é fazer com que seus métodos se tornem o novo normal. É transformar a exceção em regra, é corromper de tal forma as instituições que a própria ideia de legalidade se torna fluida, negociável, dependente de quem está no comando. E quando você olha para o Brasil de hoje, para suas instituições desacreditadas, para sua política envenenada, para sua sociedade fragmentada e desconfiada, você está olhando para o legado duradouro de um homem que aprendeu as lições erradas nos lugares certos. Ou talvez tenha aprendido as lições certas, dependendo de qual lado do sofá de couro vinho você estava sentado.